E aí, pessoal, tudo certo? Então, a aula de hoje é sobre inflamação e é uma aula que eu gosto muito, porque boa parte da minha formação foi sobre o processo inflamatório e formas da gente conter esse processo, ok? Então, o que a gente vai conversar hoje? Um pouco dos tópicos, a gente vai conversar sobre quem ativa o processo inflamatório, como que começa esse processo, o que acontece, né? O que envolve esse processo inflamatório, células, moléculas, mecanismos, o que está por trás disso, e quais são as consequências da inflamação para o nosso corpo. Essa imagem, ela é bem bacana e ela apresenta para nós, então, a ideia de o que começa a inflamação e uma relação entre algumas coisas que a gente já viu nas aulas anteriores que estão envolvidas aqui. Então, olha só, lembrando que a gente falou que a barreira física é a principal barreira do sistema imune. Então, essa barreira física, a gente já conversou lá nas primeiras aulas, a gente está falando em boa parte na pele. Né? Pele, então, principal e primeira barreira física do sistema imune. Para que aconteça uma invasão de micro-organismos e uma ativação do sistema imune, precisa romper essa barreira. E aí vocês veem aqui algo que pode ser pensado um espinho de uma flor, ou um prego, ou alguma coisa assim, rompendo essa barreira física da pele. Tá? Nesse momento que ocorre o rompimento da barreira física da pele, a gente tem a possível introdução de micro-organismos que estariam aqui no meio externo. Esses micro-organismos do meio externo estão apresentados aqui em verde como as bactérias. Então, elas invadiram, né, infectaram o nosso corpo. Essas bactérias, se vocês lembrarem lá naquelas aulas de reconhecimento, elas têm algumas coisas nas estruturas delas que vão ser reconhecidas pelas células essas aqui do sistema imune. Tá? Então, tem algumas estruturas nessas bactérias, os PAMPs, no caso dos micro-organismos, que são padrões associados aos patógenos, que são reconhecidos pelos receptores, reconhecimento do padrão, que vão fazer com que essa célula aqui se ative, e a partir da ativação dessa célula aqui, essa célula entende que ela tem que fazer algo pelo organismo. A ativação dessa célula aqui vai fazer a transformação dela, vai fazer a liberação de coisas que estão dentro dela, prontas, a produção e a liberação de outras coisas que ela vai produzir, e isso tudo vai mudar esse ambiente aqui que a gente está falando, e a partir da mudança desse ambiente, a gente vai fazer o que a gente chama recrutamento, a gente vai chamar, então, essas células para virem para esse espaço aqui, que é o tecido. Então, essa conversa entre sangue e tecido, que é o que a gente já conversou em aulas anteriores, é o que vai fazer com que a gente consiga trazer as células do contexto de resposta imune, que normalmente não estariam aqui. Lembram? Os neutrófilos, que vão ser as primeiras células que a gente vai conversar, que têm ação contra a defesa dessas bactérias, elas não estão presentes no tecido, elas vão ser trazidas para o tecido a partir de moléculas que estão presentes aqui nesse tecido. Tá? Então, vamos ver como que esse processo todo aqui que a gente está falando se dá, ok? Então, quem que ativa o processo inflamatório são as estruturas dos micro-organismos capazes de causar doença, ou seja, dos micro-organismos patogênicos, e isso a gente fala PAMPs, padrões moleculares associados aos patógenos, que são reconhecidas pelos receptores de reconhecimento de padrão. Exemplo que a gente viu na aula, a gente falou em LPS, sendo reconhecido por TLR4. Tá? Isso também pode ser ativado por dano, onde a gente vai estar falando em padrão molecular associado ao dano, ok? O que a gente está falando aqui? Se vocês lembrarem lá, a gente tinha na aula do neutrófilo, das células, a gente tinha uma imagem de um tecido cardíaco bem saudável e a mesma imagem do tecido cardíaco logo após uma ativação de um processo de dano celular.
Então, quando a célula se machuca, quando ela sofre um dano, ela também apresenta algumas coisas que ela não apresenta normalmente, e isso faz a ativação das células para que se inicie esse processo, que é o principal primeiro processo de defesa, que é o processo inflamatório. Aqui só para mostrar essa ativação, a gente já conversou sobre isso em outras aulas, então as diversas estruturas de patógenos que podem ativar as células do sistema imune. Aqui, exemplificando um pouco mais, a gente está falando então, abrindo para lembrar para vocês bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas, a presença dos lipopolissacarídeos, que está mais presente nas bactérias gram-negativas, tá? Então, uma estrutura do lipopolissacarídeo é um PAMP, padrão molecular associado ao patógeno, e isso é identificado pelo sistema imune. E isso vai ser reconhecido não só por essas primeiras células aqui do tecido, mas por todas as células do sistema imune inato. E esses padrões associados ao dano que a gente já comentou. Então, algumas células, quando morrem, elas vão fazer uma ativação, uma produção, uma liberação de alguns patógenos. Não fazem liberação de patógenos, não. Elas vão fazer uma apresentação de algumas estruturas que a célula não danificada não apresenta. Por exemplo, esse pé necrosado, isso é característico de um pé diabético, onde teve uma morte celular porque não chegou oxigênio aqui no tecido. Então, essas células aqui morreram. E elas morreram, elas liberaram substâncias que ativaram o processo inflamatório. Vocês podem ver aqui, ó, onde eu estou fazendo uma marcação em vermelho, que está bem vermelhidão, que tem uma reação acontecendo aqui. Tá? Vamos deixar isso aqui para vocês olharem com mais detalhes lá na frente. Então, um conceito, bem conceito mesmo, falando em inflamação aguda, pode ser dita como uma rápida resposta do tecido vascularizado, de modo que mediadores humorais e células circulantes são ativados e se movem da microcirculação para o tecido, que é o que a gente falou lá em cima nas imagens que a gente estava lendo. Tá? Depois, essa inflamação aguda, que é o que a gente vai estar conversando com mais detalhes hoje, ela pode evoluir para terminar esse processo, para uma resolução, ela pode evoluir para uma fibrose, e a gente vai conversar isso mais lá na frente, ou para uma inflamação crônica. Em olhar de tempo, esse processo de inflamação aguda vai levar de alguns minutos a dias para se dar o encaminhamento correto. Então, esse encaminhamento pode ser esses que a gente conversou a recém. Os livros de patologia dividem o processo inflamatório em 3 fases. Fase vascular, fase celular e a fase final. A fase vascular seria, então, a primeira fase do processo inflamatório. Essa primeira fase do processo inflamatório, ela vai ser dada pelas alterações no vaso sanguíneo que permitem a migração dos leucócitos para os sítios inflamatórios. Quais são esses sítios inflamatórios? São os sítios teciduais, extravasculares. Qual que é essa grande alteração? Então, a lógica vai ser a seguinte. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos puxar um desenhinho para a gente conversar. Então, pessoal, a gente já começou conversando ali sobre o processo inflamatório, aqui eu fiz um esqueminha para a gente discutir algumas questões. Eu avancei um pouquinho no desenho para a gente não perder muito tempo das partes que a gente já tinha falado lá na frente. Então, esse espaço que está mais ou menos em azul aqui é o que a gente está chamando de tecido, e essas 2 linhas vermelhas estão delimitando o espaço que a gente chamaria um vaso sanguíneo. Então, aqui está sangue, aqui está tecido, e a gente tem o rompimento da pele desse tecido e a invasão de micro-organismos no tecido. E aí a conversa que vai ter que acontecer agora é que essas células do sangue vão ter que vir para o tecido para defender o corpo, só que isso precisa ser sinalizado, isso precisa ser dito, isso precisa ser conversado. Então, como é que isso vai acontecer? Num primeiro momento, a gente vai ter uma conversa entre o micro-organismo e essas células do sistema imune inato que estão presentes no tecido. Quem começa, a grande primeira célula de todo o processo inflamatório é o mastócito. E o mastócito é essa célula aqui que vai estar representada em roxo, ok? Depois, no fim, eu vou botar o nome de todas elas para vocês não se perderem. Agora eu vou falar porque fica mais fácil para mim, ok?
Então, lembram? A gente tem receptores específicos, estruturas específicas nos patógenos ou no dano celular. Isso vai ser reconhecido por receptores específicos nos mastócitos. E a partir daqui, então, o mastócito, lembram que a gente viu que ele era oriundo do basófilo. E ele recebia as mesmas características que o basófilo tem a partir disso. Então, ele é bem granuloso, ele tem bastante grânulos, e dentro dos grânulos dos mastócitos, a gente vai ter uma presença grande de histamina. Isso é a chave para a gente no processo inflamatório, no início, pelo menos, do processo inflamatório. Porque esse primeiro reconhecimento aqui do mastócito com o micro-organismo vai fazer com que essa célula aqui, o mastócito, tenha a capacidade de liberar desse micro-organismo aqui histamina. Então, histamina. Essa histamina, o que ela vai fazer? É muito importante o papel da histamina para nós. Porque a histamina, ela vai fazer uma vasodilatação, tá? O que essa vasodilatação vai fazer? Vamos desenhar aqui um pouquinho mais. Deixa eu aumentar a minha borracha. Ela vai fazer que esse vaso sanguíneo se amplie de tamanho. Tá? Ui, apaguei demais até aqui. Então, o vaso sanguíneo vai aumentar. Tá? Então, lembrem sempre, histamina vai fazer vasodilatação. Mas essa vasodilatação da histamina, ela vai durar só aproximadamente uns 30 minutos. Depois, a vasodilatação tem que permanecer, porque a vasodilatação é chave para nós, para que essas células que estão aqui no vaso sanguíneo consigam fazer o trajeto de sair do vaso sanguíneo e ir para o tecido. É isso que a gente quer no fim das contas. A gente quer que essa célula aqui do vaso sanguíneo vá para o tecido e nos ajude nessa defesa contra micro-organismos. Então, a vasodilatação é essencial, porque além dela aumentar o tamanho do vaso e concentrar mais as células ali, ela vai ajudar a começar a abrir pequenos espaços entre as células do vaso sanguíneo para fazer com que as células, os leucócitos do sangue saiam e passem e vão para o tecido. Então, essa vasodilatação começa com a histamina. Deixa eu reescrever aqui, já que eu tinha apagado. E depois ela vai ser continuada por outras substâncias que eu vou falar mais lá na frente. Okay? E lembrem que essa histamina ela é pronta dentro do mastócito, que é a primeira célula que vai entrar em contato. Logo em seguida do mastócito aqui, vai entrar uma outra célula que também é bem importante para nós no processo inflamatório, que é o macrófago. E aí o macrófago também vai fazer as suas interações com as bactérias, com ou fungos, ou vírus, ou parasitas, ou dano celular, e a partir daqui vai começar a liberar outros mediadores inflamatórios. Então, eu já falei aqui da histamina, eu só não reforcei para vocês o que ela era. Então, a histamina aqui para nós, ela está num contexto que ela é o primeiro mediador inflamatório que a gente vai conversar. Ok? E aí eu estou falando que o macrófago vai vir na sequência e vai liberar outros mediadores inflamatórios. Aí vai vir uma série de outras substâncias que vão juntas ajudar a orquestrar essa conversa sangue e tecido, e vão fazer esse processo inflamatório realmente acontecer. Então, vamos lá. Quem que vai vir logo em seguida aqui, que vai ser muito importante para nós? O macrófago vai ajudar a gente a liberar prostaglandinas. Essas prostaglandinas vão vir da onde? Depois a gente faz um outro momento que a gente conversa mais específicos, mas elas são produzidas, e essas não estão prontas, a partir de agora tudo vai ser produzido, tá? Nada está pronto. Então, as que vêm na sequência. Essas prostaglandinas liberadas pelo macrófago são produzidas pela membrana do macrófago, a partir de rupturas, de lesões que acontecem ali, tá?
Então, essas prostaglandinas e outras coisas vão começar a ser produzidas, vamos diminuir agora também, pelo macrófago. Então, prostaglandinas, outras coisas que também vão ser produzidas, que vão ser importantes. Eu vou riscar para cá para não poluir o nosso slide. Interleucinas. Quimiocinas. Uma série de outras substâncias que são todas mediadores inflamatórios que ajudam a esse processo acontecer. Vamos começar com a prostaglandina e com as quimiocinas, porque são elas que vão ajudar a gente bastante nesses próximos 2 processos. Então, prostaglandina vai vir aqui na sequência que ela vai ajudar a continuar esse processo de vasodilatação e também ela vai fazer outras coisas num contexto mais global na pessoa. Por exemplo, prostaglandina junto com uma outra interleucina, que a gente vai falar o nome dela lá na frente, vai ser responsável por ativar o cérebro a mudar a sensação de temperatura e dar a sensação de febre, que também acontece no processo inflamatório. Mas vamos no nosso esquema aqui. Então, prostaglandina continua o processo inflamatório. As quimiocinas, elas vêm para fazer o quê? Elas vêm para se grudar ativar o neutrófilo e ativar as células do vaso sanguíneo, a ambas produzirem certos marcadores, certas estruturas. Depois eu deixo lá na nossa comunidade todos esses detalhes mais de mecanismo e de estruturas, a gente vai conversando com mais detalhes, com materiais extras lá da nossa comunidade. Aqui eu vou falar para vocês uma visão mais geral das coisas para vocês entenderem. E essas estruturas elas têm um nome bem específico, elas são selectinas e enfim. Mas o conceito delas para nós aqui é que elas são praticamente ganchos. Então, como é que vai acontecer esse processo? O neutrófilo, ele está circulando aqui no vaso sanguíneo, né? Tem uma ideia, ele está andando por aqui, mas vocês viram que eu fiz questão de desenhar junto um linfócito, eu fiz questão de desenhar junto um eosinófilo, para vocês entenderem. Bom, neutrófilo é o que eu preciso mandar lá para o tecido. Mas como é que eu consigo mandar seletivamente só o neutrófilo para o tecido? Justamente é porque vem as quimiocinas e elas ativam no neutrófilo e nas células do vaso sanguíneo a presença de certos receptores que, quando esses receptores se unirem, então vamos representar o neutrófilo de novo aqui, porque essas células elas estão circulando e uma hora elas vão se grudar aqui na parede do vaso sanguíneo. Quando essas células se unirem, e aí, a partir da vasodilatação, começou a abrir alguns pequenos buracos no vaso sanguíneo, como se a gente pensasse uma borracha de um balão que não fosse muito boa, que já estivesse vazando um pouquinho, né? Então, começou a abrir uns pequenos espaços aqui no vaso sanguíneo, espaços esse pelo qual essas células, o neutrófilo, vai conseguir escapar e vai vir aqui para o tecido. Então, pimba, chegamos na fase que a gente queria, que é a trazer o neutrófilo para o tecido para que ele possa encontrar esse micro-organismo, que é o que está causando dano, e ele, lembram o que ele faz? Lá das primeiras células, das primeiras aulas de células, o que ele vai fazer? Ele vai fazer fagostose desse micro-organismo, e com o processo de fagostose, ele vai destruir. E também ele vai destruir esse micro-organismo com aquele outra questão que a gente conversou, que é a netose, que a gente vai falar mais, vai ter um vídeo mais específico dele, que vocês vão poder estar vendo lá naquelas primeiras aulas, mas basicamente a netose é jogar umas redes aqui sobre os micro-organismos, um processo de morte específico do neutrófilo. Então, aqui ficou uma bagunça o nosso desenho, mas vocês acompanharam desde o início, vocês podem voltar o vídeo aí e retomar alguns pontos. E a gente vai ir avançando no processo inflamatório. Aqui é só uma primeira visão geral. Vamos pensar, então, o que é isso? O que é isso, o processo inflamatório que a gente está falando?
Deixa eu parar um pouquinho aqui e a gente faz uma revisão lá. Então tá. Então, essa aqui é a imagem daquele desenho que a gente fez juntos, e agora só para lembrar para vocês essas bagunçadas todas aqui desenhadas pela professora, o que isso aqui significa. Então, a gente estava inicialmente falando aqui da pele, que é a principal barreira física do sistema imune. Essa pele é rompida por algum processo, seja lá qual for ele. Esses micro-organismos, a partir de então, invadem. Eles são reconhecidos num primeiro momento pelo mastócito. Esse mastócito, ele se ativa e ele libera o que está pronto dentro dele, que é a histamina. Essa histamina vai fazer a vasodilatação, e com a vasodilatação eu concentro mais células do sistema imune aqui no sangue e começo a abrir pequenos espaços nesse vaso sanguíneo. Essa histamina dura muito pouco tempo a ação dela, até porque vamos pensar que é uma certa quantidade não muito grande que essas células que se ativaram têm presentes ali. Isso vai ser dado seguimento pela liberação de outras moléculas que também são, junto com a histamina e outras que a gente vai ver mais lá na frente, todas consideradas mediadores inflamatórios. Essas moléculas consideradas mediadores inflamatórios vão começar a ser, então, produzidas pelas células do sistema imune, tanto do tecido quanto outras células que vão começar a se ativar por aqui ao redor, que começaram a receber alguns estímulos. E a gente vai falar uma série delas ao decorrer do estudo, mas a gente vai começar falando das quimiocinas, e essas quimiocinas vão fazer o quê? Então, elas vão ajudar a ir até as células que estão lá dentro do vaso sanguíneo e vão ativar não só as células do vaso sanguíneo, mas também as células do sangue, a ambas produzirem receptores específicos, que depois a gente vai ver quem eles são, e a partir daí, essa conversa vai ser específica do neutrófilo com as células do vaso sanguíneo. Isso faz com que nem o eosinófilo, nem o linfócito, nem o monócito que está circulando por ali, nenhuma outra célula consiga fazer esse caminho de sair do vaso sanguíneo e ir para o tecido. Uma vez que eu conseguir retirar o vaso sanguíneo do sangue e mandar para o tecido, eu consigo fazer com que ele possa fazer tanto o seu processo de netose quanto o seu processo de fagocitose e fazer a destruição dos micro-organismos que invadiram o tecido. Então, aqui mostrando um pouquinho desse processo vascular que acontece aqui, que a gente já conversou. É importante a gente conversar que, como consequência desse processo de vasodilatação, essas células do sangue abrindo um pouquinho mais, antes de saírem os neutrófilos, vai sair água. E essa água vai gerar aqui no tecido aquela ideia que a gente conhece como edema, que é acúmulo de água no tecido. Isso também é uma consequência do processo inflamatório. Então, aqui uns exemplos para vocês, falando que essa saída de água do tecido vai ser o que, essa saída de água do sangue e indo para o tecido, que vai ser o que vai causar edema. Tá? Aqui esse processo de diapedese, então eu falei que eu ia falar para vocês com mais detalhes lá na frente. A gente vai ter as selectinas sendo ativadas nas células do vaso sanguíneo e a gente tem as integrinas sendo ativadas nos neutrófilos. Lembrando que para vocês, quem faz essa ativação vão ser quimiocinas. Tá? Aqui ele está mostrando citocinas, como TNF-alfa, interleucina 1, também são muito importantes, mas num primeiro contexto, essa ativação, quem está fazendo aqui são as quimiocinas que fazem esse processo. Então, essa produção de integrinas e selectinas é o que dá a especificidade celular da migração de só o neutrófilo vir para o contexto do tecido. Deixa eu ajeitar isso aqui, ficou ruim. Então, as primeiras células que vão migrar para o local da inflamação são os neutrófilos, como a gente já conversou há pouquinho. Aqui é uma aparência para vocês do neutrófilo no tecido, como é que ele costuma aparecer. E aqui é a produção daquelas prostaglandinas, que a gente só comentou ali em cima no desenho. A gente disse, produz prostaglandina. Eu disse, sai da membrana, mas não disse exatamente como que é esse sai da membrana. Então, como que é esse sai da membrana? É assim, se vocês lembrarem, a membrana é composta por fosfolípides, né? Que são estruturas que têm
tem estruturas fosfo mais lipídios aqui. Então, esses fosfolípides de membrana, quando eles se desacomodam, quando eles têm alguma ruptura, a gente vai ter a ação de uma enzima que vai fazer com que haja degradação do ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, ele vai na sequência ser degradado por mais enzimas, em especial para nós, ciclooxigenase. Essa enzima da ciclooxigenase vai produzir aquelas prostaglandinas, tromboxanos, que eu falei para vocês, que vão ajudar, então, como diz aqui no esquema, vasodilatação, esse aqui é um outro lado, tá? Vamos conversar sobre isso depois. Então, aqui, ó, potencializa o edema, promove a agregação plaquetária, faz vasodilatação, essas prostaglandinas que são liberadas lá pela desruptura dos fosfolípides de membrana. Aqui para mostrar para vocês um pouco o influxo dessas células, então vai começar um primeiro momento o edema, que vai ser a saída só de água do vaso sanguíneo, vai ser seguido pelo neutrófilo e aqui, mais ou menos, para o processo de inflamação aguda. E na sequência, depois, a gente vai ter a presença de outros tipos celulares que a gente vai conversar no contexto de inflamação crônica. Então, essas células do processo inflamatório agudo, a gente já conversou sobre ela, né, quem são, quem vão estar presentes. E esse contexto que a gente falou ali rapidamente, desenhando, eu falei para vocês que saía lá das células que vão começar a estar envolvidas no processo, em especial pensando no macrófago local. Esse macrófago local, ele liberou lá quimiocinas, que são para migração mesmo de células para o local. Então, quimiocinas são para migração de células. E o macrófago também libera outras substâncias, e a gente vai ter mais diversos outros mediadores, mas algumas muito importantes que a gente vai ter vão ser as citocinas. E essas citocinas, elas são liberadas inicialmente num contexto local, então vamos botar um aqui local para vocês entenderem, mas elas migram pelo corpo, pelos tecidos, pelos vasos, de uma forma que elas conseguem dar uma sinalização sistêmica desse processo. Quem são as citocinas-chave para nós no processo inflamatório? São 3 que são as chaves para nós. Essas vocês têm que saber que elas existem, têm que saber que elas são chaves no processo inflamatório. Então, a gente está falando de interleucina 1, interleucina 6 e TNF-alfa. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a interleucina 6, que é liberada aqui no contexto local, ela tem a capacidade de ir até um espaço lá, o órgão que a gente vai falar, o fígado. E lá no fígado, ela consegue fazer com que o fígado comece a fazer produção de outras proteínas que vão ajudar a sinalizar o processo inflamatório. Então, num contexto clínico, a gente tem, por exemplo, a mensuração de proteína C reativa. Essa proteína C reativa, que é fácil, super fácil de dosar no sangue das pessoas, quando ela está elevada, ela mostra para nós que existe um contexto inflamatório. Porque ela sinaliza diretamente a célula do sistema imune, não exatamente por aí, mas porque quando eu tenho lá interleucina 6 bem aumentada no corpo, essa interleucina 6, mesmo que seja local a ação que ela foi liberada, ela vai migrar até o fígado e lá no fígado ela vai conseguir estimular a produção de algumas proteínas, a gente chama essas proteínas de fase aguda, e entre essas proteínas de fase aguda a gente tem a proteína C reativa, que é um grande e importante marcador clínico de processo inflamatório. Um quadrinho para vocês de quais são alguns dos mediadores que a gente vai conversar ao longo da aula, para vocês entenderem a questão de tempo. E aqui também, de novo, sobre mediadores inflamatórios. Todos esses vão sendo liberados.
As citocinas, as quimiocinas, a gente tem diversas delas que são liberadas por diversas células e tem diversas funções, e a gente vai ter alguns materiais complementares que vão ajudar vocês a entender um pouco mais elas, ok? Então, como eu acabei de dizer, existem milhares de moléculas no processo inflamatório e a gente vai conversando com elas ao decorrer do tempo, tá?